A todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estou mais feliz, mais uma vez, de poder estar aqui, cultuando com os irmãos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Muito feliz pela paciência de vocês, de ter esse compromisso todo domingo de estar aqui com a gente, aprendendo a palavra de Deus, para assim poder anunciá-la de uma forma melhor, anunciá-la de uma forma mais clara, mais categórica, mais coesa, mais coerente, certo? Agradeço a todos pela paciência que têm depositado em mim e confiança. Bom, o assunto de hoje é os atributos de Deus. E esse tema está na página de número 30 da nossa apostila, para que os irmãos abram, mais precisamente a página de número 32. Página de número 32. Meus irmãos, quando eu penso nesse assunto, os atributos de Deus, vem à minha mente uma gana de pensamentos com relação a esse assunto, pois, a priori, parece ser um assunto simples, um assunto fácil, mas quando a gente para reparar, para olhar para esse assunto, a gente observa que não é um assunto tão fácil assim. Quando a gente pensa em atributos divinos, a gente pensa em algo que está predicando Deus. Como assim predicar um ser que não conseguimos conceber a sua evidência totalitária ou a sua essência? Como conceber um ser como Deus? Como predicar um ser como Deus? Debatendo sobre esse assunto e pensando sobre essa perspectiva, alguns teólogos passaram a elaborar diversos estudos e ensinamentos com relação a esse assunto. A saber, um teólogo chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, na sua Suma contra os Gentios, ele escreve sobre os atributos de Deus, sobre a persona de Deus, sobre a essência de Deus. Tomás de Aquino, ele vai dizer que Deus, ele é um ser uno. Ele é um ser uno e pelo fato de ele ser um ser uno, ele é um ser que nele não há pluralidade. O fato dele ser uno implica dizer que esse Deus, ele é um ser simples. E esse ser simples, ele não tem potência. Aqui há um equívoco muito grande quando as pessoas pensam em atributos de Deus, porque as pessoas imaginam que Deus ele utiliza o verbo ter para falar dos atributos divinos de Deus. Utiliza o verbo ter, onde na realidade os atributos de Deus estão mais ligados ao verbo ser do que ao verbo ter. Pensamos muitas vezes de forma equivocada que Deus ele tem poder, que Deus ele tem bondade, que Deus ele tem onibenevolência, que Deus ele tem onipotência, que Deus ele tem onisciência, que Deus ele tem onipresença. Só que Tomás de Aquino, ele diz que todo ser que possui potência é um ser que é composto, é um ser que tem composição, portanto esse ser, ele tem toda a composição, denota uma pluralidade. E esse Deus não tem pluralidade, pois ele é uno, ele é simples. Portanto, para Tomás de Aquino, Deus ele não tem potência, Deus ele não tem poder. Deus ele é ato puro, segundo Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino ele diz que Deus ele é ato puro, Tomás de Aquino está dizendo que Deus ele não tem poder, mas ele é o poder. É diferente. Está ligado ao verbo ser, está ligado à essência de Deus. Os caráteres, os atributos de Deus estão ligados diretamente à essência de Deus. Estão ligados diretamente ao caráter de Deus. Utilizamos, obviamente, o termo atributos de Deus. Contudo, é um termo que não é muito feliz na teologia também, pois o termo a ser usado era o atributo de Deus. Porque na realidade Deus ele é um ser simples, ele é um ser simples, ele é um ser uno. Quando a gente pensa e dá características a certos atributos com relação a Deus,
a gente implica certas manifestações diferentes de potência de Deus, algo que Aquino não pode aceitar, algo que Aquino não pode conceber. A realidade é que Aquino, ele não aceita a capacidade ou a ideia, a teologia, a teoria do homem ser capaz de predicar Deus, de dizer que Deus é. Portanto, Tomás de Aquino, assim como Maimônides, trabalhava com a teologia da negação. Essa teologia da negação, ela explica o que Deus não é. E Tomás de Aquino dizia, Deus, ele não é potência, ou ele não tem potência. Deus é simples. Quando Tomás de Aquino, ele fala tais coisas, Tomás de Aquino, ele utiliza algumas exemplificações para que nós viéssemos entender o que ele está falando. Para Tomás de Aquino, ele busca em Aristóteles algumas coisas na linguística que ele vai falar de conceitos equivocados e conceitos unívocos. Conceitos equívocos e conceitos unívocos. Um exemplo de conceito unívoco seria a palavra bandeira. A palavra bandeira, a gente tem diversas bandeiras diferentes. Contudo, o semema, o significado, a carga semântica de bandeira, sempre será bandeira. Portanto, essa é uma ideia unívoca. E dessa ideia, para Aquino, se pode fazer ciência. Contudo, a ideia, o conceito equívoco. O conceito equívoco é um conceito que não é denotativo, mas é um conceito que rompe a literalidade, que rompe a denotação e passa a ser um conceito figurado, pois ela passa a ter significados múltiplos. Ele chama esse conceito de conceito equívoco. Um exemplo de conceito equívoco é a palavra manga. A gente tem a manga da camisa e a gente tem a manga, a fruta que usamos para nos alimentar. A gente vê que a palavra tem a mesma composição sonora, fonética e fonológica, é a mesma composição morfológica. Contudo, na composição semântica, ela expressa sentidos diferentes. Aquino dizia que daí não podemos fazer ciência, porque aí temos significados múltiplos. Aí ele dizia, como é que podemos fazer ciência e predicar Deus? Aquino dizia com uma linguagem analógica. A linguagem analógica é o seguinte, diz Aquino, o homem ele tem bondade, só que a bondade do homem não é a bondade de Deus, porque quando a gente diz Aquino, quando a gente diz que Deus é bom e João é bom, a gente equipara Deus com João. Portanto, estamos equiparando a criatura com o Criador. Aquino diz que isso não funciona. O que Aquino diz é que essa semelhança só pode ser uma semelhança analógica, ou seja, a bondade do homem é uma bondade análoga à bondade de Deus. Portanto, sabemos que Deus ele é bom, mas uma bondade superior. A realidade é que a palavra bondade, a palavra onipotência, são palavras que são concebidas para que a gente, ser humanos limitados, pequenos, viéssemos entender um pouco de Deus. Mas a palavra bondade é pequena para Deus. Deus é muito mais além do que isso. Então, quando a gente diz que Deus é bom, a gente está falando pouco sobre Ele. A gente só utiliza uma linguagem análoga, comparando aquilo que a gente concebe de bondade em relação a Deus. Partindo disso aí, dizemos que Deus é bom, que Deus é onipotente. Partindo daquilo que a gente consegue conceber. Então, vamos dar características a certos atributos de Deus. Contudo, um teólogo muito interessante, chamado Gregório de Nazianzo, ele dizia
que esses atributos de Deus, eles são interrelacionados, interligados. São atributos que não se separam, são atributos que não divergem entre si. São atributos que estão entrelaçados, inerentes à natureza de Deus, entrelaçados, ligados entre si, dizia Gregório de Nazianzo. Contudo, Aquino, na Suma contra os Gentios, capítulo de número 15, Aquino, ele vai categorizar os atributos de Deus. Só que Aquino, ele vai categorizar os atributos de Deus numa perspectiva humana. Entenda, os atributos de Deus são múltiplos para mim e para você, porque é a única maneira que conseguimos conceber os atributos de Deus. Mas para Deus, o atributo dele é uno. Venhamos e convenhamos, um ser onipotente, ele tem que possuir todos os atributos. Tendo falado isso de forma introdutória, eu quero dizer que atributos, segundo o dicionarista Aurélio e segundo o Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, atributo significa algo que é próprio, inerente de um ser. Portanto, atributos é algo. Só que essa explicação de Aurélio é uma explicação que não é teológica. Aurélio diz que é próprio de um ser. Ou seja, quando a gente utiliza de um ser, a gente utiliza uma coisa que chama-se de caso dativo. Só indica a origem daquele ser. Aquele algo ali indica a origem daquele ser. Contudo, os atributos de Deus, os atributos, ou o atributo de Deus, é Deus. O atributo de Deus é o caráter de Deus. A forma múltipla pelo qual conhecemos é uma forma didática para que nós viéssemos conceber o inconcebível, para que nós, seres cognoscíveis, viessem entender um ser que é incognoscível. Porque Aquino, ele dizia que Deus, ele tem de ser concebido pela mente e pela linguagem. Pois Aquino era um cientista vivendo no período medieval e ele não admitia o ser humano não conseguir provar a existência de Deus. Então Aquino, ele sempre teve a premissa que dá para provar a existência de Deus pela linguagem e pelo intelecto. Portanto, Aquino trabalhou os atributos de Deus nessa perspectiva. Para nós, seres humanos, há uma multiplicidade, se relaciona aos nomes de Deus, mas para Deus, os atributos são unos. Entenderam, irmãos? Quem entendeu, levanta as mãos. Vamos lá, vou perguntar a vocês, o que são os atributos? Segundo Aurélio? Exatamente, o índio presta atenção. Tá brincando? O índio é afiado. Portanto, atributos é algo que é inerente próprio de um ser, segundo Aurélio. Teologicamente, o atributo de Deus é o quê? É uno, né? Exatamente. Vamos lá. Aqui eu procurei uma introduçãozinha. Deus é um ser supremo e criador do universo, possui alguns atributos únicos e perfeitos que definem e distinguem de toda a criação. Esses atributos, denominados absolutos, revelam a essência divina e a relação de Deus com os seus filhos, nós seres humanos. Neste estudo, exploraremos 7 atributos essenciais de Deus, que será espiritualidade, personalidade, unidade, eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, sabedoria e soberania. Tá certo, meus irmãos? Pode passar, por favor. Portanto, para que nós viéssemos conceber Deus e a ação dele, a forma que ele age, porque eu tinha dito a você que Deus não tem potência, ele é ato puro, certo? A Bíblia, que é uma linguagem que é feita
para dialogar com o homem, afinal de contas é uma revelação. A Bíblia nos mostra alguns atributos que pedagogicamente dividimos em aproximadamente, existem inúmeros atributos, mas eu dividi aqui 7 atributos para a gente trabalhar. Lembre-se, quando se pensa em atributo, eles são únicos, é um atributo. Só que pedagogicamente falando, dá para se categorizar alguns atributos específicos de Deus. Tá certo? Portanto, a gente tem a espiritualidade de Deus. A espiritualidade de Deus implica dizer que Deus ele é espírito, incorpóreo, invisível, livre das limitações físicas e temporais. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso de número 24. Pode ler, meu irmão. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Muito obrigado, meu irmão. Portanto, o evangelista João, ele diz que Deus ele é Espírito. A palavra grega que aparece ali é a palavra pneuma. Essa palavra pneuma tem o mesmo significado, a mesma carga semântica da palavra ruá ou ruach, que aparece no hebraico no Antigo Testamento, falando sobre o Espírito. O Espírito é algo imaterial, intangível. Deus, entenda, é algo imaterial, intangível. Pode passar, meu irmão. Quando a gente fala sobre um ser imaterial, intangível e espírito, a gente vê que essas 3 palavrinhas aqui são palavrinhas que têm uma relação de sinonímia, certo? São palavras que carregam sentidos bem parecidos. Para a gente diferenciar essas palavras, a gente precisa fazer uma coisa que chama-se de análise sêmica ou análise componencional, que analisa o sema. Eu estou utilizando muito essa palavra sema, né, irmãos? Palavra sema, toda vez que eu utilizar essa palavra, sema é a palavra significado, é o peso, é o significado que a palavra carrega, tá certo? Então aqui a gente tem o sema da palavra imaterial, intangível e espírito, certo? Tudo que eu coloco mais aqui é o que essas palavras possuem, os sentidos que elas possuem entre si. Quando eu coloco menos, significa dizer que uma palavra não possui tal sentido, certo? Então a gente tem aqui palavra imaterial, o sema dela não tem forma física. Ou seja, o que é um ser imaterial? É um ser que não tem forma física. Deus é um ser imaterial, portanto Deus não tem forma física, certo? Isso quebra a ideia de alguns que interpretam Deus de forma equivocada, quando diz que Deus nós somos a imagem e semelhança de Deus, com base em Gênesis. O hebraico que aparece é Islém, que traz a ideia de imagem e semelhança, só que essa imagem e semelhança é imaterial, tá? Ou seja, tá ligada à nossa alma, tá ligada ao nosso intelecto. Aí muitos pensam o seguinte, pensa que a imagem e semelhança de Deus para com o homem está na forma corpórea. Eu não sei de onde é que tiraram que Deus ele possui uma forma. Não sei de onde tiraram. Será que é de alguns versículos que falam a mão de Deus, o braço de Deus, os olhos de Deus? Isso é antropomorfismo. Ou algumas vezes a Bíblia apresenta algumas coisas que a gente chama de antropopatismo, que é a linguagem que a Bíblia usa para atribuir sentimentos humanos a Deus. O antropomorfismo é a linguagem figurada que a Bíblia usa para atribuir formas humanas a Deus. Pois se a Bíblia não fizesse isso, não conseguiríamos entender Deus. Então a Bíblia precisa recorrer a certas linguagens figuradas para compreendermos a dimensão do Altíssimo. Contudo, Deus ele não possui uma forma física. Porque quando a gente possui forma, a gente possui uma coisa que é chamado de componente
E esses componentes denotam a pluralidade. Deus é um ser uno. Portanto, Deus ele não possui uma forma. Qual o problema de entender que Deus é simplesmente Deus? Alguns teólogos não conseguem compreender isso. Deus é simplesmente Deus. Ele não possui uma forma. Não é a forma de Deus não é semelhante à minha forma. Um dia desses, está com uma semana, eu fui interrogado por um pseudo-teólogo e ele me fez uma pergunta. Ele disse, irmão, veja bem, nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Certo. Então, Deus ele tem que se parecer com a gente. Tudo bem, isso é o princípio da metafísica. Diz que o efeito guarda característica da causa, né? A metafísica, a lei da metafísica diz, tudo bem. Então, Deus, ele possui uma forma corpórea tal como a gente. E outra coisa, ele falando, veja que aberração. Ele falando, tá bom. Então, o homem possui, Deus possui forma física tal como o homem, uma forma ali como o homem. E uma outra coisa, o conceito de família. A gente tem marido, mulher e filho, né? Marido, mulher e filho. Veja onde o cidadão chegou com a ideia equivocada de imagem e semelhança. O cidadão disse, então Deus é o pai, o Espírito Santo é a mãe e Jesus é o filho, porque no céu tem uma família. Irmãos, pasmem, tem muitas pessoas pensando assim. Tem muitas pessoas pensando errado. O conceito de família é um conceito que vem da mente de Deus, mas é um conceito humano. É o conceito que Deus criou para o homem. Não é um conceito divino. Lembra que Deus disse, quando vocês estiverem no céu, lá será como homem, ou como anjos, que não se casam e não se dá em casamento. Portanto, algumas pessoas tentam colocar o pai como gênero masculino, sexo masculino, Espírito Santo com um sexo feminino, porque ele ainda disse assim, veja, ele aparece em forma corpórea de uma pomba, porque não poderia ser um pombo. Pelo amor de Cristo, meu irmão. Pelo amor de Cristo. É isso que estamos passando e tendo que escutar de certos teólogos que não se deram o trabalho de estudar a história da igreja, de estudar a história da teologia. É por causa desses teólogos que muitas pessoas que não estudaram teologia criticam a teologia, por causa desses pseudo-teólogos, porque eles não são teólogos de verdade. Quando a gente analisa o credo, quando a gente analisa o credo apostólico, a gente vê que o Pai é Deus, é Espírito intangível, imaterial. E o Espírito é consubstancial ao Pai, imaterial, intangível. E o Filho é consubstancial ao Espírito, ao Pai, imaterial, intangível. Isso é Deus, é simples assim, é Deus. Deus, ele não é do sexo masculino e nem do feminino, ele é Deus. A Bíblia apresenta ele como pai para demonstrar as características de um ser que cuida de você como pai. Porque quando a gente pensa em Sigmund Freud, quando Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele fala sobre pai, ele diz que a pior ausência que o ser humano pode sentir é a ausência de um pai. Portanto, Deus, ele se apresenta para a gente como pai. Sabe o que ele quer dizer com isso? Nunca me ausentarei de vocês. Sempre estarei com vocês. Não implica dizer que ele possua sexo. Quem possui é eu e você. Deus é Deus. Então a gente tem aqui imaterial, intangível, espírito. Não pode ser tocado. Quem é imaterial, quem é intangível, não pode ser tocado. Quem é espírito, não pode ser tocado. Não ocupa espaço. Imaterial pode ocupar, intangível não ocupa, espírito não ocupa espaço. Não pode ser visto, imaterial não pode ser visto, intangível pode ser visto, espírito não pode ser visto. É por isso que a gente diz que Deus ele não pode
ser pegado pelo homem e ser colocado em um laboratório. Porque Deus não é visto pelos olhos carnais. Pelos olhos carnais, espírito não pode ser visto. Enxergamos Deus pelos olhos da fé. E enxergamos um Deus sem forma. Não precisamos de forma para Deus. Simplesmente quando Ele chega a nós, Ele não se apresenta com forma. A gente consegue conceber e entender que aquele é Deus. Simples assim. Precisa de braço, não precisa de perna, não precisa de nada. A gente simplesmente entende que Ele é Deus. Porque quem é o filho que não conhece o pai, não é? Então, algumas semias que eu separei aqui para vocês verem a diferença da palavra imaterial, intangível e espírito. Deus, Ele é imaterial, intangível e é espírito. Certo? Pode passar, meu irmão. Esse é o atributo da espiritualidade divina. Esse atributo da espiritualidade divina implica dizer que Deus não possui uma forma. Porque forma requer modelo. Porque forma requer espaço. E o meu Deus é imenso demais para um modelo guardar Ele, para um espaço guardar Ele. Certo? O outro atributo é a personalidade de Deus. Personalidade de Deus. A personalidade de Deus, Deus não é apenas uma força impessoal, mas um ser pessoal, com autoconsciência, inteligência e vontade própria. Ele se relaciona com seus filhos de forma pessoal, demonstrando amor, compaixão e justiça. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, 19. Um outro irmão, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Pode ler, meu irmão. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça abrir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Exatamente. Outro irmão, Êxodo, capítulo 3, versículo 7, por favor. Isso. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho causa dos seus desacordos, porque conheci as tuas dores. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. Versículos têm em comum. O que esses dois versículos têm em comum é que ambos os versículos falam dos sentimentos de Deus, da personalidade dele. Portanto, mesmo Deus sendo ser imaterial, intangível e espiritual, Deus não deixa de ser um ser pessoal. No que implica dizer que Deus ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Essa ideia de pessoalidade de Deus, a Bíblia vai revelando o que é que uma pessoa é, irmão. Uma pessoa é um ser dotado de sentimentos, sim ou não? Se não tiver sentimentos, simplesmente não é uma pessoa, porque isso é o que a alma guarda, é o que a alma carrega, a psique carrega. Então o ser humano é um ser dotado de sentimentos. Sentimentos estão ligados diretamente à inteligência. Gente que diz assim, inteligência emocional. Legal. Aí tem gente que diz assim, inteligência e emoção são coisas extremamente distintas. Não é bem assim. Elas estão bem entrelaçadas. Quando a gente vai analisar mesmo emoção e inteligência, a gente vai perceber que o cabo só é inteligente porque ele tem emoção. Ele tem emoção mesmo. Nada que você faça sem emoção dá certo. Você tem que ter emoção, certo? Emoção é bons sentimentos, prazer no que está fazendo. Quando você tem bons sentimentos, prazer no que está fazendo,
certo? Você consegue ser um ser inteligente, dotado de sabedoria. Então, eles andam bem entrelaçados. Agora, existem pessoas que deixam os sentimentos exagerar, né? Os sentimentos já são bem exorbitantes, bem exuberantes, e muitas vezes esse cidadão precisa lidar com um psicólogo, muitas vezes, ou ter uma conversa com um amigo para conseguir trabalhar esses sentimentos. Isso designa, caracteriza uma pessoa, predica uma pessoa, sentimentos. A Bíblia apresenta sentimentos de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que ele se entristece. Uma pessoa se entristece, sim ou não? Se entristece. Portanto, Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que ele ama, uma pessoa ama, sim ou não? Deus ama, portanto, Deus é uma pessoa. Entende? Então, Deus como um ser pessoal, toda pessoa, Deus criou a pessoa com uma característica. Veja bem, a personalidade que há em mim e há em ti é análoga a Deus, certo? A personalidade de Deus. A gente chama de personalidade de Deus porque é a única palavra que a gente consegue designar. Porque não existe palavra que consiga designar o que de fato Deus é. Entende? Então, a nossa personalidade é análoga à personalidade de Deus. Quando Deus cria a personalidade, o ser pessoal, a persona, ela precisa, se for assim ela não vive, ela precisa viver em sociedade. Ou seja, a pessoa é um ser social. Viver em sociedade implica dizer interagir uns com os outros. Se um ser humano viver em um lugar sozinho, esse ser humano enlouquece e depois de enlouquecer, ele morre. Quer ver um exemplo? Tem um filme que o nome do filme é Naufrágio. Esqueci o nome do autor, o Tom Hanks interpreta esse filme. Quem assistiu, levanta as mãos. É um bom filme, né, irmãos? Nesse filme a gente vê um homem que estava numa embarcação ali, afundou, etc e tal, caiu de um avião, não me lembro bem. E ele vai se deparar vai ficar numa ilha. E nessa ilha ele está sozinho ali. Esse homem, para não perder as faculdades mentais e nem perder a capacidade de fala, porque a ciência diz que perde as capacidades mentais e as capacidades de fala, esse homem ele cria certos personagens porque ele precisa interagir com algo para manter a sobriedade dele. Então ele cria alguns personagens e começa a falar com aqueles personagens imaginários ali. Por quê? Ele tem que interagir. Ele precisa interagir. Então uma pessoa precisa interagir com outra pessoa. Deus é uma pessoa. Portanto, Deus é um ser que interage com outra pessoa. Quem seria a outra pessoa que Deus está interagindo aqui nessa tarde? Eu sou a outra pessoa que Deus está interagindo aqui nessa tarde. Deus, como pessoa, ele gosta de interagir. E o que é interagir? Se comunicar, falar, cuidar, ouvir. É isso que Deus faz por mim e por você como pessoa. Isso é um atributo de Deus. Portanto, é Deus, é a essência de Deus. Deus ele não pode jamais deixar de interagir com a igreja, com o ser humano. Pode passar. Unidade de Deus. Aqui é uma questão complicada. Aqui alguns teólogos debatem até hoje e o debate é bem ferrenho, sabe, irmãos? Deus é um único ser indivisível. E não uma pluralidade de deuses, certo? Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A doutrina da Trindade, embora complexa, afirma que Deus existe como três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, unidas em uma só essência divina. Essa unidade composta revela a riqueza e a profundidade do mistério divino. Deus, eu comecei dizendo aqui que Deus é um ser uno, os atributos de Deus, ou o atributo de Deus é uno, essa pluralidade é só pedagógica para nós, mas para Deus é uno, certo?
E ele possui essa característica mesmo de unidade, de ser uno. Aí algumas pessoas perguntam, como pode Deus ser uno se a Trindade já indica três pessoas? Como pode ser único e três ao mesmo tempo? A palavra Trindade é uma palavra que foi transportada da filosofia para a teologia por um teólogo chamado Tertuliano. O conceito de Trindade já existia, obviamente, mas Tertuliano pega o conceito e importa para a teologia. E assim o credo, a história da igreja, vai defender a doutrina da Trindade, que é uma doutrina extremamente concebível e é uma doutrina da igreja de Cristo. Só que a palavra Trindade, veja, a palavra Trindade, não o conceito. Certo, irmãos? Estão entendendo? A palavra Trindade, não o conceito. A palavra Trindade passou a ser questionada, pois a palavra Trindade significa três. Teologicamente ele diz que é três em um, mas a palavra Trindade significa três. Passou a ser questionada por alguns teólogos, etc. e tal. E um teólogo chamado Norman L. Geisler, tanto Norman L. Geisler como o teólogo Millard J. Erickson, em suas respectivas teologias sistemáticas, sugeriram a palavra triunidade. Para mim, soa melhor a palavra triunidade. Por quê? Porque indica três pessoas em uma unidade. Certo? Se fôssemos fazer uma referência análoga, a gente tem o triângulo. A gente tem três hastes, mas é uma única, o quê? Unidade. Não são três triângulos. Três hastes e uma única unidade. Portanto, a palavra triunidade me parece melhor se referindo a Deus. Três pessoas em uma unidade. O que seria essa unidade? Essa unidade seria a essência. Essa unidade seria Deus. É por isso que o Espírito não é inferior ao Pai. Tem gente que pensa que o Pai é o mais poderoso, não é? O Pai é o mais poderoso, o Espírito Santo é o segundo mais poderoso e o Filho é o terceiro mais poderoso. Não é assim. O Pai não é mais poderoso que o Espírito e nem o Filho é mais poderoso que o Espírito. Ambos possuem, todas as três pessoas possuem a mesma essência. As três pessoas são Deus. Essa essência é una. Portanto, temos três pessoas em uma unidade. No que implica dizer que a Trindade, se quiser chamar assim, não tem problemas. Eu prefiro triunidade, mas não tem problema com a palavra Trindade. A Trindade não diverge com esse atributo chamado unidade de Deus. Porque é três pessoas em uma unidade, em uma essência. Pode passar. Pode fazer. Se você pecar com o Pai, tem perdão. Se você pecar com o Filho, tem perdão. Mas com o Espírito, tem perdão. Tem essa questão, veja bem. Tem uma interpretação equivocada com relação a esse texto, que seria blasfêmia contra o Espírito Santo, de fato. Algumas pessoas pensam que é o xingar o Espírito Santo, etc. e tal, mas eu conheço diversas pessoas que xingaram o Espírito Santo e hoje estão crentes. Estão crentes por causa de quê? Por causa do Espírito Santo, não é? Então implica dizer que essas pessoas tiveram perdão. Aí a gente chega a refletir o que seria de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou dizer o que é. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a insistência na negação de Cristo. Quando você insiste perseverantemente em negar Cristo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E o contexto do texto prova isso. Eles rejeitavam os milagres de Cristo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar perseverantemente a Cristo. Pois o Espírito está fazendo o trabalho de apresentar quem é o homem. Cristo, não é? Pode perguntar, meu irmão. Exatamente, muito bem pontuado
pelo irmão. Portanto, como é que vai haver salvação, não é? Se você não aceita aquele que está te convencendo. Então, o Espírito Santo ele faz o trabalho de apresentar Cristo para o homem. Cristo é a salvação. Ele indica, ele é o porta-voz de Cristo. Quando a gente insiste perseverantemente em negar Cristo, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E isso tira a salvação do ser humano, porque ele escolheu negar perseverantemente a Cristo, não ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é tão somente xingar o Espírito Santo, não é isso. Porque tem pessoas que fizeram isso, eu conheço, vi testemunhos, e são salvas, são uma bênção, são homens de Deus. Então não é bem por esse caminho, tá bom? Atribuir as coisas de Deus a demônios. a demônios. Então, Eu vi um teólogo falar sobre isso, não? houve isso foi muito divulgado. O texto parece apontar para isso quando a gente analisa assim de forma rápida, tá? A gente pega que ali havia de fato uma blasfêmia, etc. e tal. Eles atribuíam as obras de Cristo a Beelzebu. Aí Jesus vai dizer aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, etc. e tal. Só que não é isso. A questão não é simplesmente atribuir. Atribuir, eu diria que é um problema simples. Você, por falta de ignorância, você atribui a obra de Deus a demônios, certo? Esse não é o grande problema. O problema era a rejeição de Cristo mesmo. Eles atribuíam rejeitando Cristo perseverantemente. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é eu rejeitar Cristo perseverantemente. Não só o simples fato, obviamente, que é uma coisa ruim você atribuir obras do Espírito Santo a demônios, tá? E assim, muitas vezes a gente pode fazer desapercebido, irmão. A gente pode fazer isso desapercebido mesmo sendo crente. Por exemplo, a gente vê uma manifestação de Deus. Um africano, vamos supor que vem um africano visitar a igreja aqui. A gente sabe que eles têm a maneira deles de adorar, certo? Então, vamos supor que ele está ali, ele está fazendo tais coisas. Aí a gente diz, irmão, esse negócio aí eu já vi no Espiritismo, o candomblé é do mesmo jeito. Veja. Então a gente termina atribuindo, vamos supor que seja Deus ali. Por quê? Porque a gente pensa que é Deus que faz é Deus que está pulando quando o pregador está pregando, né? O pregador está pregando, é Deus que está pulando, é Deus que está literalmente falando na boca. Não é bem assim, tá? A realidade é que quando Deus interage com o ser humano tem uma forma de reagir a essa interação de Deus, tá? Alguns dá glória, outros dá aleluia, outros choram, outros dizem amém, e outros que têm caráter mais colérico pulam, tá? E os africanos têm o jeito dele de adorar, que é semelhante a alguns cultos que realmente acontecem no candomblé. Então a gente pode se equivocar e dizer, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali é coisa de macumba, meu irmão. E aí? Atribuímos a obra de Deus a demônios. Você está entendendo? Será que blasfemamos contra o Espírito Santo? A prova é que não blasfemamos, é que quando a gente peca, a gente consegue se arrepender, tá? A gente só consegue se arrepender porque o Espírito Santo está com a gente. Sem ele, a gente não se arrepende. Então é uma prova que a gente não blasfemou contra o Espírito Santo. Entende? O fato de a gente ter capacidade de arrependimento. Agora, quando não possui mais essa capacidade de arrependimento, alguma coisa fez. É aquela apostasia que o apóstolo falou no livro dos Hebreus, não é? Essa apostasia é a blasfema contra o Espírito Santo. Essa apostasia é a rejeição perseverante de Cristo. Tá bom, meus irmãos? A eternidade de Deus. Tipo assim, permita. Sim. O comportamento do pregador. O pregador forte, estava vendo, né? Aham. E a pessoa começou a julgar. Braço forte, assim, mais forte que eu sou. Aham. Aí quando ele desceu o braço em cima do púlpito, todo De vidro? de vidro, Aham. todo o púlpito no meio. Quebrou. A mesinha, né? Aquele púlpito mesinha pequena assim. Aham. Aí ficou meio assim, aí o pessoal começaram a ajudar. Né? Ah, não é de Deus, não sei o quê. Mas ele estava forte na palavra. Não, Ele se empolgou e bateu. não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Deus poderia estar usando ele completamente ali. Aconteceu porque cada um tem uma característica, né, irmão? Eu ensinando, eu sou mastrão, mas eu pregando, eu sou bem colérico, tá? Aí o que acontece?
Aí quando a gente está pregando, a gente começa a sentir a presença de Deus, a gente age de acordo com a nossa persona, tá? Com a nossa personalidade. Tem uns que é fleumático, outros são coléricos, outros são sanguíneos, né? Então, quando Deus fala com ele, ele vai se manifestar de acordo. Não é Deus que está manifestando, é ele que está se manifestando. Agora, a mensagem é Deus que está dando a ele. O jeito que ele vai passar, é ele quem está passando, não é Deus. A mensagem é de Deus. O modo como ele passa, cabe a ele. Por quê? A profecia é conceptualista, não é ditada, não é Deus empurrou na sua cabeça e disse, é assim, não. É conceptualista, ele te dá uma mensagem e diz, fala do teu jeito. Por isso que o Matuto do Interior entrega a mensagem de Deus do jeito dele. Dizendo, Deus mandou dizer, irmão, Jesus, e Jesus o mandou dizer, e Deus está usando ele poderosamente, entende? Como eu trabalho com dinheiro, Aham. a carne de peito de frango ela é assada tranquilamente. Sei. O bife tranquilo, mas a carne de jacaré de dia ela começa a saltar. Então, conforme desce o óleo, só Exatamente, belo exemplo, pastor. Exatamente. Então, tá respondido, né, irmão? Vamos lá. A eternidade de Deus. Deus é eterno, sem começo, sem fim ou mudança no tempo. Vamos lá no Gênesis capítulo 21, versículo 33. Outro irmão lê Salmos 90, versículo 2. Professor, Aham. em relação ao Espírito Santo, Sei. quem intercede por nós e a quem? Então, quando o texto diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, implica dizer que ele está participando da nossa oração, né? Ele participa da nossa oração e apresenta. O termo interceder, entenda, que alguns termos que aparecem na Bíblia é só para que nós venhamos conceber. A realidade é que quer dizer que ele leva a nossa oração para o Pai. Entende? Ele leva para o Pai, ele entrega ao Pai a nossa oração. Não quer dizer que o Espírito Santo ele está lá tentando, porque muitas pessoas interpretam equivocado. O Espírito Santo intercede por nós. Quer dizer que ele está lá, ele se apresenta ao Pai, o ser humano pecou, ele se apresenta ao Pai e o Pai está decidido, olha, vai ser condenado. O Espírito Santo chega lá, aí começa a interceder. Não, Pai, não faz isso, não precisa fazer isso, porque ele pode... Não é assim. A Trindade, Deus, irmãos, eles são consubstanciais, mesmo poder e mesma autoridade. Os pensamentos não são divergentes, entende? Os pensamentos são sempre convergentes, entende? Então, quando a Bíblia diz que ele intercede e geme por nós com gemidos inexprimíveis, é que ele participa das nossas orações e leva essas orações ao Pai com o nome de Cristo. Porque se ele não levar, irmãos, não chega, tá? Não chega, porque não somos bons. Não somos bonzinhos. Aí tem muitos que dizem, eu sou santo, eu sou justo. Você não é nada. Você não é nada. Deus nem olha para você ter uma ideia. Deus, quando olha para ti, se ele olhasse para ti mesmo, ele fulminava você, ele fulminava a mim. Mas quando ele olha para você, quando ele vai olhar, ele vê o filho. Ele diz, ali está a santidade do meu filho. Ali está a justiça do meu filho. Ali está a bondade do meu filho. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê o Cristo. Ele vê o Filho. Não há nada de bom na gente, tá bom? Deus é eterno. Ele transcende o tempo e o espaço, existindo antes, durante e depois de toda a criação. Sua eternidade garante sua imutabilidade, fidelidade às suas promessas. Eu pedi para o irmão ler, não foi? Pode ler, quem achou? Salmos 90, versículo 2. Antes que os mundos nascessem e se formasse a terra, a eternidade tu és Deus. Oh, glória! O outro salmo é o Salmo 91, interessante. Ele começa dizendo, Deus ele predica a essência de Deus, né? O verbo ser, o verbo de ligação, que traz a essência de Deus. Deus é nosso refúgio, fortaleza. Confundi os salmos aqui. O 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele diz, direi eu, né? Ele diz direi, mas a gente sabe que há um eu oculto ali. Direi eu do meu Senhor, Ele é o meu Deus,
Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aí ele diz, lê aí, irmão, porque ele te livrará. Lê esse texto é belíssimo para falar dele. Ele livrar-lhe Continue. da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso, continue. Caiam 1000 à tua direita, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, ó Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos feitos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares algumas pedras. Pode encerrar, obrigado. Esse salmo é um salmo belíssimo, é um salmo de louvor e exaltação a Deus. Aqui nesses salmos a gente tem o autor interagindo consigo mesmo, o autor interagindo com a segunda pessoa e o autor interagindo com a terceira pessoa. A terceira pessoa é Deus. Muitas vezes o autor ele se coloca nesse texto, quando ele diz o meu refúgio. Só que quando ele se coloca no texto, me parece que a voz do autor nesse texto é a voz de uma outra pessoa. Quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando a gente para meditar nesse texto, a gente observa quem é que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse texto, irmão, é um texto messiânico. Quem habita no esconderijo do Altíssimo é Cristo. Ele está guardado no esconderijo do Altíssimo. Quando ele fala que as pragas não chegarão, mortandades, diz respeito a Cristo vencendo os demônios, Cristo derrotando os demônios, ele fala da capacidade que Cristo teve de pisar na serpente quando a cruz é cravada no Gólgota. Cristo pisa na cabeça da caveira, Gólgota significa caveira. E ele continua de forma magistral, de forma belíssima, dizendo que aos seus anjos, quando ele diz aos seus anjos, ele está se referindo ao Pai, dará ordem ao teu respeito. Essa segunda pessoa, muitas vezes a gente fica equivocado, a gente pensa que é a gente, mas ele está falando de Cristo, dará ordem ao teu respeito. Davi já estava visualizando Cristo antes de Cristo vir ao mundo, implicando na eternidade de Cristo, tal como a eternidade de Deus no Salmo 90 e verso 2. Então ele diz aos anjos, dará ordem ao teu respeito. Quem mais trabalhou no ministério de Cristo foi os anjos. A gente sempre vê os anjos operando no ministério de Cristo. A verdade é tanta que o apóstolo João disse, deixa eu orar para que um anjo venha aqui e toque fogo nessa cidade, porque os anjos participam do ministério de Cristo. Portanto, esse salmo é um salmo de louvor e exaltação a Deus e a Cristo. Exegeticamente falando, ele apresenta o Messias. Aí você me pergunta, irmão, posso pregar, extrair e fazer aplicações? Porque uma coisa é eu fazer interpretações. A interpretação do texto aponta para Cristo. Aplicações são outra coisa. Eu posso aplicar a igreja? Pode aplicar a igreja. Pode aplicar a igreja. Porque Cristo está na igreja, certo? A Bíblia diz que Cristo não nos deixou órfãos.
Portanto, o que é eternidade? Para eu não sair daqui. Eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Ou seja, é a causa de toda a criação. É o que Aquino e Aristóteles chamavam de motor imóvel, que move todas as coisas, certo? Todas as coisas. Esse motor imóvel é Deus. Ele é eterno. Eterno é algo que não é criado, certo? Ele é simplesmente Deus. Existe por essência, existe por necessidade. Portanto, Deus, esse atributo de eternidade, implica no atributo de aceidade de Deus, aceidade divina. Esse atributo implica no atributo chamado de eternidade, ou atributo de ser um ser necessário. Deus existe por si mesmo, pelo ato da necessidade dele existir. Diferente de nós que somos seres eviternos. Seria seres eviternos. São seres que vão estar na eternidade. Eu vou estar na eternidade. Você vai estar, irmão? Eu vou estar na eternidade. Vão estar na eternidade. Contudo, foram criados. Portanto, essa eternidade é uma eternidade derivada. Portanto, eviternos. Seremos eternos porque estaremos na eternidade. Compreende? Deus é eterno. Pode passar. Imutabilidade de Deus. Estou terminando. Imutabilidade de Deus. Implica dizer que Deus, ele não muda, não é isso? Deus não muda. Malaquias diz, eu, Senhor Deus, não mudo, certo? Isso é que muitas pessoas interpretam de forma equivocada. Dizem, irmão, veja bem, o Senhor Deus, ele não muda, certo? Ele não muda. Quando Deus promete uma coisa, ele pode voltar atrás? Pode, irmãos? Hã? Quem acha que pode, levanta a mão. Se ele quiser voltar, ele volta. Agora quem acha que não pode? Vamos lá. Eu acho que os irmãos acertaram, levantaram dizendo que pode mudar. Pode mudar a palavra deles. Mas ele não tinha mudado a história do Ezequiel. Não é era o exemplo que eu ia citar agora. Não é? Exatamente. Então veja bem. As promessas de Deus podem ser mudadas. Deus pode mudar a promessa dele com relação ao homem mediante a atitude do homem. O que não muda é o caráter dele. O que não muda é a essência dele. Mas a promessa dele está condicionada à tua dedicação. À tua... Deus fala comigo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se eu pecar e sair do lugar, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ele vai aplicar a justiça, né? Ele vai aplicar a justiça. Pode falar. Essa explicação está lá em Jeremias 18. Explica a cita a nação. Eu falo, sim. Se aquela nação se arrepender, se humilhar eu e também tomar. darei bem sobre aquela nação. Exatamente. Isso, exatamente. Portanto, as promessas de Deus ele pode mudar, pode fazer uma outra promessa, sem problemas. Agora, o caráter dele, a essência dele não muda, porque ele é Deus e sempre será Deus. Na palavra, eu muitos tempos, mais homens. Exatamente. Ele não muda, não é? Ele muda, os tempos mudam. E o interessante de Daniel é que Daniel realmente viu isso acontecer. Daniel viveu muito, né? Se a minha mente não me falha, Daniel ele viveu 62 anos, ele estava velhinho, não quis voltar para Jerusalém. A história mostra isso. Então, Daniel, ele viu muita coisa. Ele foi para a Babilônia muito jovem, ali em 605, ele vai na primeira leva, não é? Em 605 a.C., ele vai para a Babilônia, muito jovem, e ele vê muita coisa. Ele vê mesmo, a profecia dele parece algo que ele viu. Por isso que eu digo que a profecia é conceptualista. É uma experiência dele mesmo. Ele diz,
Deus muda reis, estabelece reis, ele muda os tempos e as horas. Então Daniel, ele viu os tempos mudando, tempos diferentes, e viu diversos reis subirem, caírem, subirem, caírem, subirem, caírem. Por isso ele disse, Deus muda os tempos e muda as horas, estabelece rei, remove rei, não é? Então é isso, tudo passa, tudo é momentâneo, só Deus é eterno, e ele, sendo eterno, ele é imutável, ele não muda. Ele não muda implica dizer que ele não pode deixar de ser Deus, certo? Pode passar. Uma palhinha sobre isso. Se arrependeu, Senhor Deus. Sim, sim. Entra no que a gente estava falando, né? O termo se arrepender é uma linguagem que eu comecei falando, que a gente chama de antropopatismo, que é atribuir sentimentos do homem a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não implica dizer que Deus estava lá chorando, desesperado, me arrependi de ter criado o homem. Não. O que implica dizer é que Deus está reprovando a atitude do homem. Então a Bíblia ela utiliza certas linguagens para que a gente venha compreender, porque a gente concebe bem a palavra arrependimento, sim ou não? Então a Bíblia utiliza a palavra arrependimento. Lembra que eu falei da linguagem análoga? Tudo que a gente entende de Deus é análogo a gente, tá? É análogo a gente. Se não fosse assim, não conseguiríamos conceber Deus, porque Ele é Deus. Ele não cabe na minha mente e não cabe na tua, tá? A onisciência de Deus. Onisciência de Deus, oni do latim, né? Todo ou tudo, e scientia ou ciência, que significa dizer que Deus ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento. Implica dizer que ele sabe de todas as coisas. O salmista diz que ele conhecia, tu me conheces antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Deus ele é onisciente, ele tem a história, a tua história está na mente dele bem antes de você nascer. Ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe do fim desde o começo, não é? Diz o texto. Então isso é onisciência. Pode passar, meu irmão. Onipotência. Esse é um atributo, um dos quais eu encontro alguns problemas com algumas interpretações. Quem cunhou alguns dos problemas com relação à onipotência de Deus foi Ludwig Feuerbach. Feuerbach, ele interpreta a onipotência de Deus de forma equivocada. E daí surgiram diversos filósofos ateus remontando o pensamento dele e trazendo pensamentos equivocados com relação à onipotência. Oni do latim tudo e potência. Lembra que eu disse que Deus não tem potência? Ele é ato puro? Aí esse atributo, segundo o dicionarista, diz que onipotência é ter todo o poder, no que implica dizer que Deus tem o quê? Todo o poder, tá? Só que uma interpretação que não é muito fiel com a teologia, porque a história da teologia, e quem lê Aquino mesmo, que eu considero o maior teólogo já existente, Aquino é Agostinho de Hipona. Aquino vai dizer que, na realidade, não é que ele tenha, ele é poder, ele é ato puro. Então, Deus, ele é todo o poder, ele é toda a autoridade. Aí algumas pessoas interpretando de forma equivocada dizem assim, olha, se Deus é onipotente, implica dizer que ele pode fazer tudo. Será que a onipotência é isso mesmo? Onipotência significa dizer que Deus faz tudo, irmão? Não. Porque existem coisas que Deus não pode fazer. Exatamente, não pode pegar. Não pode mudar, né? Não pode mudar. Não pode negar a si mesmo, não pode mentir, não pode criar um solteiro quadrado, um triângulo quadrado também. Por quê? A verdade, que a igreja canta muito negou-se a si mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Parece que está indo toda a palavra, né? Não, o texto lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, fala de Cristo, que diz que ele negou a si mesmo. Quando diz negou a si mesmo, é exatamente, está nisso aí. Mas como homem. É como homem, exatamente. Quando ele diz que negou a si mesmo, o grego que aparece é kenosis, não é kenosis, que traz a ideia de esvaziamento. Ele se esvazia. Quando diz negou a si mesmo,
Eu disse a você que os atributos de Deus é a essência de Deus, é Deus, não é isso? Eu não disse isso. O que é que Cristo fez? Quando diz que ele negou a si mesmo, Cristo deixou os atributos absolutos de Deus ali temporariamente e veio como homem. Ele veio como homem, sofrer como homem. Tem que entender isso. Cristo foi plenamente homem. Não é que ele foi metade homem e metade Deus. Isso é heresia. Ele não foi metade homem e metade Deus. Ele foi plenamente homem e plenamente Deus. Tá? E como homem, ele sofreu tudo que a gente sofreu. Tá? Ele orava. Aí o que acontece? Quando diz que ele nega a si mesmo, é que ele deixou de forma temporária de usar os seus atributos naturais, que seria onipotência, onisciência e onipresença. Mas tem outro versículo que diz, é porque não vem na minha memória, que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Sim, sim. Porque ele é na cruz. Porque como Deus é puro na cruz. Ele negou a si mesmo. Ele renunciou tudo para nós. Como aquele, como Deus. Mas tem um versículo falando essa expressão, negou, falou, eu escutei a expressão aqui, esse dois humilhou-se a si mesmo. Aí sim, a onipotência não significa dizer que Deus pode fazer tudo. Deus, ele faz tudo logicamente possível. Ele não consegue ou ele não faz o ilogicamente possível, porque Deus é um ser lógico, tá? Tem coisas que não pode conceber, não é concebível um Deus ser Deus e deixar de ser Deus, entende? Cristo não deixou de ser Deus. Quando fala, a forma que você emprega é que negar a si mesmo é ele deixar de ser Deus. Cristo ele não deixou de ser Deus, ele é um ser teândrico, ele continuou sendo Deus. Quando o texto diz que nega a si mesmo, humilhou-se, esvaziou-se, diz que ele deixa temporariamente os atributos dele, mas ele permaneceu sendo Deus, entende? Ele era Deus, plenamente Deus e plenamente homem, tá bom? Pode passar. Onipresença. Onipresença é estar em todos os lugares, sim ou não? Sim? Só que não é só isso, não é? Onipresença envolve tempo e espaço. Tempo e espaço, ou seja, é a capacidade de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é onipresença. Pode passar, meu irmão. Aqui eu termino. Tem sabedoria de Deus, mas está na apostila de vocês. Eu vou terminar aqui agora. Eu quero concluir dizendo para vocês que a gente colocou os atributos em categorias, certo? De uma forma pedagógica, tal como as teologias sistemáticas hoje faz. Elas colocam os atributos de Deus de forma pedagógica. Mas eu quero que fique claro que os atributos que formam a essência de Deus é uno. Se um ser ele é capaz de ser onipotente, se um ser é capaz de ser onipotente, obviamente nele vai fluir todos os demais atributos. Estão interligados, interrelacionados, tá bom? Desde já eu quero agradecer a paciência dos irmãos. Se tiver alguma dúvida depois pode me procurar, a gente conversa um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe, agradeço a nossa pastora, que Deus abençoe em nome de Jesus.